após a morte de 2 policiais e um criminoso durante um confronto na zona leste da capital. O debate sobre o sistema prisional gaúcho vem à tona mais uma vez. Para debater o tema, nós contamos com a presença do promotor de justiça do Ministério Público Estadual, Dr. Leonardo Jardim, e do mestre em ciências criminais, Saulo Marimon. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, Davis. Boa noite a todos. Bom, o jovem preso pela morte dos 2 policiais militares em confronto na Vila Maria da Conceição, na zona leste de Porto Alegre, deveria estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, mas estava sem vigilância por falta de equipamentos. O que representa esse recorte dentro do contexto do sistema prisional gaúcho? Ou seja, existe uma determinação, mas não há estrutura para cumprir? Vou começar com o doutor e depois o professor Saulo. Esse recorte representa muito porque ele não é um caso à parte, é uma regra que nós temos no nosso sistema, que é a inoperância do sistema para fazer com que as regras desse mesmo sistema elas tenham eficácia, né? E aí nós estamos falando de um criminoso que havia cometido crimes que tinham uma pena relativamente alta e que já estava no regime semiaberto. E nesse regime semiaberto não havia vagas para ele dentro do albergue que poderia recolhê-lo, e também não havia tornozeleira para que ele ficasse monitorado. Esse sujeito estava, em tese, cumprindo pena, só que estava sem a mínima fiscalização. Estava fazendo o quê? Estava trabalhando numa boca de fumo, fazendo segurança de uma boca de fumo. Estava servindo de soldado de um traficante, a gente pode chamar de senhor feudal, coronel, usar qualquer expressão que se queira, mas ele estava trabalhando sem ser importunado de maneira alguma. Acabou que ele se envolveu nessa situação em que ele, ao visualizar 2 policiais militares ingressando num terreno que seria proibido para o ingresso da polícia, né? Talvez uma área que tivesse uma independência em relação ao restante do país, ele se achou no direito, na obrigação de abater esses policiais militares que entraram ali. Causou 2 mortes de 2 soldados, 2 policiais militares que estavam trabalhando, estavam sendo proativos, estavam combatendo a criminalidade. Esse caso ele é emblemático porque ele simboliza a total falência de um sistema que parece que foi programado para falir. Bom, vamos entrar nesse aspecto aí, já faz parte da segunda pergunta, mas já vamos pegar o gancho, né? Marimon, se a gente for pensar o seguinte, isso expõe a estrutura que nós temos aqui no Estado, mas também dá para a gente interpretar que é um sistema que já nasceu para a falência, se a gente for pensar num regime semiaberto, assim, dessa forma, ou simplesmente tendo estrutura a gente consegue colocar esse regime, esse sistema para funcionar? Bom, boa noite a todos mais uma vez. A primeira questão importante é lamentar a morte dos policiais, lamentar a decisão infeliz do infrator, que deveria ter pensado melhor no que fez, porque nós temos hoje famílias enlutadas no Estado, tanto da Polícia Militar como da família do próprio suspeito que foi detido, foi mortalmente ferido pela polícia. O problema muito sério é que o sistema carcerário gaúcho ele recebe um incremento através da eficiência das polícias, da eficiência do Ministério Público Estadual em oferecer denúncias que depois geram condenações, e acaba aumentando a quantidade de infratores detidos, acaba aumentando a quantidade de pessoas que vão voltar através do sistema brasileiro, que é o sistema de progressão de regimes, adotado há muitos anos no Brasil. Só que não há, por parte do Poder Executivo, uma preocupação orçamentária em fazer o enfrentamento dessa questão. Para dar um exemplo bem banal, o Presídio Central, a cadeia pública de Porto Alegre, outrora Presídio Central, tem 1.824 vagas. Atualmente deve estar em torno de 4.800 pessoas. Mas, historicamente, vem se mantendo nesse tamanho, e eu não estou defendendo que se aumente esta cadeia, mas todas as cidades, as comarcas, melhor dizendo, do Estado, deveriam ter um modelo de progressão de regime com fechado, semiaberto e aberto, e haver uma integração com a comunidade local, porque as comunidades produzem delinquência.
A gente não pode pensar assim, ah, não, eu não quero uma cadeia perto da minha cidade porque eu não produzo crime. Você produz sim na sua cidade. E a partir de ter essa prisão dentro de uma comunidade local, em que haja integração com o apoio dos empresários para o trabalho, que é importante na reinserção de uma pessoa que muitas vezes sequer foi inserida socialmente. Uma breve leitura hoje das profissões, do perfil de profissões dos detidos no sistema carcerário gaúcho hoje, se tu olhares hoje no site da SUSEP tem disponível isso, as profissões são as profissões de pessoas que trabalham geralmente como autônomo, ou pedreiro, ou pintor, ou pessoas que não tiveram oportunidades. O índice o critério etário hoje nas cadeias gaúchas é de 18 a 24 anos, é mais de 80%. As pessoas que estão presas hoje não têm ensino fundamental completo, tem 4ª série no máximo. Enquanto nós não apurarmos, como bem dizia Darcy Ribeiro nos anos 80, daqui a 20 anos nós vamos começar a criar mais prisões porque criamos menos escolas. Ou seja, nós temos que cuidar das pessoas que estão nessa vulnerabilidade social, indo para o crime, para que elas vejam o trabalho honesto, vejam a educação como saída. Nós não oferecemos isso para elas. Nós todos acabamos sendo parte desse processo. Bom, vamos tentar entender agora o problema na perspectiva de vocês. Eu vou propor, assim, 3 olhares. O primeiro, se fala na legislação. A nossa legislação é branda ou não é? Se fala no sistema prisional, ele recupera ou não recupera? E a terceira, a estrutura, né? Aqui o doutor o doutor Leonardo disse num primeiro momento que era um sistema fadado à falha. Se a gente for enxergar hoje, é um elemento de cada vez ou é tudo junto na mesma panela? A lei, ela está branda demais, o sistema não corrige, não recupera, e a estrutura é falha, porque a gente aqui agora percebe, por exemplo, a ausência no número total de tornozeleiras, vide o sistema que, né, progride, enfim. Como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode começar a atacar? É tudo junto ou a gente pode atacar cada uma dessa estrutura? Por exemplo, comprar mais tornozeleiras vai resolver o problema do semiaberto, vai diminuir, né, esse número de pessoas que voltam para o crime, né? O sistema prisional, recuperando, ele consegue progredir, trazer as pessoas de volta para a sociedade. E a legislação, essa progressão, ela acaba incentivando ou não? Como é que a gente pode entender esse problema tão complexo? É extremamente complexo e ele não é de hoje, né? Ele veio sendo, digamos que essa receita, ela vem tendo ingredientes acrescentados à panela há 4 décadas. Sim. Então isso hoje, nós estamos chegando no clímax de uma situação que começou há 4, 5 décadas atrás, quando nós optamos por uma política criminal que esqueceu o principal no combate à criminalidade, que é o Estado ser uma ameaça crível a um criminoso que resolve delinquir e que o crime não seja o excelente negócio que ele se tornou hoje. Então, hoje, quando o meu colega, o Dr. Saulo, fala aqui sobre a questão das oportunidades, muitas pessoas que delinquem, às vezes elas tiveram até oportunidades. A gente tem lá em Curitiba a demonstração de que a oportunidade não faltou para alguns delinquentes que nós temos presos no nosso país. Na alta cúpula da nossa sociedade. O que existe também na criminalidade mais violenta é uma oferta de benefícios, talvez, muito maiores do que aqueles benefícios normais que o cidadão comum recebe se vier a querer se comportar de forma honesta. No Brasil está valendo mais a pena ser desonesto. No Brasil daqui a pouco vai se criar uma variável chamada custo-honestidade. Por quê? Porque no Brasil ser honesto acaba saindo muito mais caro para a pessoa do que ser desonesto, ser cooptado por uma facção criminosa. Né? Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma época em que a moral média da população ela está se rebaixando, está se degradando, e faz com que as pessoas elas vislumbrem os seus benefícios pessoais de uma maneira egoísta e sem pensar em consequência alguma, e muitas vezes elas acabam se tornando elas mesmas
mão de obra disponível para que o criminoso, o sujeito que investe em mão de obra, o criminoso não é recrutado a bolhadeira, como antigamente os exércitos faziam nas revoluções aqui no Rio Grande do Sul. Voluntários da pátria. Voluntários da pátria, que eram recrutados a bolhadeira, a laço e eram obrigados a entrar numa guerra, na Revolução Federalista e tal. Não, hoje em dia o sujeito, para entrar numa facção, ele não é obrigado a entrar. É difícil ele sair, mas ele entra a princípio com alguma capacidade de escolha, por mais que o sistema o seduza para isso, né? Então, o que nós temos que fazer para enfrentar esse problema é fazer com que, primeiro, a lei ela tenha um alcance e ela significa alguma coisa para o criminoso. Ela seja uma ameaça para o criminoso que resolve delinquir. Em segundo lugar, que o benefício aurido da criminalidade, sobretudo a criminalidade econômica, que é a que atrai as pessoas para uma atividade criminosa ilícita, ele seja reduzido, né? E aí nós temos que enfrentar tanto na ponta, né, o criminoso que ingressa como soldado dessa seara criminal, como também aqueles que se valem dessa situação caótica para adquirir soldados que vão trazer benefício a eles. Sim. Na tua perspectiva, Mário, são 3 problemas ou a gente consegue, numa escada, trabalhando pontualmente cada um, ter reflexo no total? Eu vou te responder da seguinte forma. Se eu colocar a tornozeleira eletrônica em alguém, vai resolver? Sozinha a tornozeleira? Vai tornar aquela pessoa uma pessoa que vai procurar um trabalho honesto? Não. Se eu criar só a cadeia, pura e simples, vai resolver? Não. Se eu aumentar as penas, desde 1990 nós temos leis mais encarceradoras no Brasil. Lei dos crimes hediondos, a lavagem de dinheiro, aumenta a pena de tráfico de drogas. Está resolvendo? Não. Não estou dizendo com isso que eu defendo o direito penal mínimo. Não. Não é isso. Só estou dizendo que o modelo proposto de aumento de encarceramento não funciona. Ao revés, a pessoa que é detida hoje não é o cabeça, não é o traficante grande. É o vaporzinho, é o cara que está ali na rua, que vai entrar no sistema. Ele vai entrar assim rapidinho para os nossos telespectadores. No Central, eu já tive várias vezes, menos como usuário do sistema, né? Ainda, né? Fui com professor, ex-policial, etc. Mas o sistema tu entra na triagem. Aí na triagem, se tu vai para um grupo lá, tu vai escolher se vai para os abertos, que são os independentes, ou tu vai se vincular, como hoje é feito, em algum grupo de regiões da cidade. Exemplo, sou do Gangue dos Primos, da Restinga, ou Bala na Cara, que é da Bom Jesus, ou a V7, que é na Cruzeiro. Então depende da região, tu vai fazer uma georreferência hoje na cadeia. Porque o único delito no Central que é separado é o chamado, na gíria policial, Duque 13, o estuprador, que fica lá no pavilhão H, se bem me lembro. O fato é simples. As pessoas entram cruas no sistema carcerário, num lugar em que qualquer um de nós aqui, se quiser conhecer a cadeia e a realidade prisional hoje da cadeia, que não tem nada a ver com o que a Alep sugere. Eu falei em outro evento aqui, tem 3 contos, né? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e a Alep. Eles contaram que a Alep ia oferecer 6 metros quadrados por preso. O que é a Alep, para quem não sabe? A Lei de Execução Penal, criada em 34, ela visava dar condições mais humanas, de estrutura, de recuperação do delinquente, a partir de uma resolução que a ONU fez em 56. Observa que eu estava lendo hoje o projeto de lei da Alep e a justificativa do ministro Ibrahim Abiakel, e eles estavam sendo humanistas. E isso é que era uma ditadura militar, né? Se nós aplicássemos a Alep, se a sociedade cuidasse desse infrator para que ele voltasse e trabalhasse Pronatec, que seja, qualquer outro tipo de recuperação, mas se tu olhares hoje no site, começar de novo do CNJ, quais são as vagas que oferecem para presos? No Central costurava-se bola, costurava-se roupas para um hospital, trabalho de cabeleireiro. Não estou desmerecendo esses trabalhos, mas a pessoa precisa viver aí fora com esse trabalho honesto. Só que o cara volta para a sua comunidade, ou vai para o semiaberto, tem que arrumar um emprego no aberto, aí chega lá, a pessoa oferece para ele assim, tu não quer trabalhar comigo aqui, ganha R$1.000 no final de semana, numa venda ilegal, que é o tráfico de drogas. Aí, só para dar não quero, por favor, mas o subsídio de um promotor de justiça inicial é o meu salário inicial como professor estadual em 2000
era R$ 284. Eu ganhava menos que um fogueteiro na Vila Cruzeiro. E eu não fui para o lado ilegal do crime. Mas o que eu estou falando é que as pessoas precisam ter oportunidades. O pessoal da Lava Jato, como o senhor bem falou, lá do Sérgio Cabral, teve a chance e acabou indo para o crime. Sim. Mas normalmente são pessoas que não tinham opções. E o pior, só para fechar, Bíblia, é que a pessoa volta hoje para a rua e ela fica vinculada às pessoas da cadeia, senão eles matam o cara aqui na rua. Sim. Hoje, quem está dentro da legislação apto a passar, progredir de regime e passar para a tornozeleira, para as pessoas poderem entender o que é o semiaberto, o que envolve a tornozeleira ou não. O semiaberto é o regime que vem depois do fechado. A pessoa pode começar cumprindo o regime semiaberto, tá, ou pode começar até cumprindo no aberto. E hoje nós temos uma legislação que nos últimos tempos ela tem criado opções ou alternativas à pena de prisão. Nós temos hoje menos de 3% dos tipos penais que nós temos em vigor no país comportam o que a pena seja cumprida inicialmente, ou obrigam que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado. Quer dizer, e mais de 50% permitem a transação penal, que é a Lei 9.099, que impede até que o processo comece desde que o sujeito faça um acordo com o Ministério Público, ou até antes com a vítima, e o processo não corre, né? E para o sujeito ir para o regime semiaberto, progredindo de regime, considerando que ele estava no regime fechado, ele tem que ter cumprido, se o crime for hediondo, 2/5 da pena, mas nos crimes comuns ele progride com 1/6 da pena cumprida. Né? Tem um requisito de temporal, que é 1/6 da pena cumprida, e o bom comportamento carcerário, que é o que a LEP hoje exige. Nesse caso, doutor, e aí já na sequência passo para o Saulo, como é que o senhor enxerga esse sistema? Só o fato dele ter a tornozeleira e estar no regime semiaberto, isso já é um incentivo para que ele abandone a criminalidade? Ou seria necessário o Estado, junto a essa oportunidade que está dando da pessoa, né, se recuperar, oferecer outros? Hoje ele atende isso, ele incentiva, ele dá essa alternativa como pede o Marimun? Pois é, o regime semiaberto, para começo de conversa, ele obriga, entre aspas, na letra da lei, que o sujeito esteja trabalhando com carteira assinada, com uma carta de emprego, que ele tenha uma atividade que ele possa se ausentar durante o dia da casa prisional e trabalhar e retornar a ela. Como nós não temos vagas suficientes e também existe uma espécie de lei muda no Brasil de que é proibido construir vagas prisionais, se criou a alternativa da tornozeleira eletrônica, a alternativa da prisão domiciliar, e aí o sujeito que está com a tornozeleira é porque ele já não tem vaga no regime semiaberto em um estabelecimento adequado a isso. Sim. Aí não se exige ou se cobra ou não se fiscaliza a veracidade, a autenticidade de uma carta de emprego que ele obtém. Né? A SUSEP não tem, o Estado não tem estrutura de fiscalização que possa saber se o sujeito realmente está trabalhando ou está lá fazendo a segurança da boca de fumo, como estava esse sujeito que assassinou 2 policiais. Né? Então, nós temos um sistema de faz de conta que foi... Primeiro, eu particularmente acredito que não pode até haver progressão de regime, mas os prazos que a lei oferece, eles são muito pequenos. Né? Um sujeito para cometer, por exemplo, um homicídio, ele começa cumprindo, se o homicídio não for qualificado, a pena em regime semiaberto, se ele for primário. Começa. Sim. Com 1/6 da pena, ele progride para o regime aberto. Isso por ter matado uma pessoa. Por ter assassinado alguém. Então nós temos que pelo menos começar a rever a questão, será que 1/6 da pena para um crime comum ou 2/5 para crimes hediondos é um lapso temporal suficiente para que o sujeito possa progredir de regime? Ele está merecendo só por ter cumprido a pena e ter uma boa conduta carcerária essa progressão? Bom, aí deixamos essa pergunta também na tua reflexão, mas junto, né, é como diz uma ilusão a gente ter essa ideia de que com a tornozeleira a pessoa já tem um incentivo para voltar à vida da sociedade, ou é necessário um trabalho do Estado junto a isso? Ou senão a tornozeleira acaba sendo simplesmente uma maneira para resolver o problema da superlotação e não o problema do preso em si, para que ele se recupere. Mas na verdade eu acho que a tornozeleira, os termos do artigo 146 da LEP, que foi modificado, ela foi muito mais para evitar o inchaço carcerário que existe, porque não há investimento público nesta área, do que para resolver. Agora, então eu pergunto para vocês, antes da tua resposta, os dois, eu vejo uma convergência.
Por que não se constrói presídio eficiente aqui no Brasil? E digo eficiente no sentido não de armazenar pessoas, mas sim de recuperar pessoas. Eu vou te Por que essa lei muda? O nosso digno promotor aqui, e sem ironia, porque eu respeito muito o Ministério Público, ele não é eleito. Ele fez um concurso público e está lá atuando. Quem decide isso é eleito. Aí o que acontece? O que dá voto na sociedade? Prisão dá voto. Se eu for eleito, eu vou na sua cidade colocar uma cadeia. Não. Eu trabalhava em Osório, numa faculdade, em que passou por mim abaixo-assinado para impedir que uma unidade da FASE fosse criada em Osório, para evitar que eles fiquem perto de nós. Então, as pessoas não querem cadeia perto das suas vidas, não querem ter contato com esse tipo de situação. Que nem outra coisa que não dá voto, mas é importante, saneamento básico. Não aparece. Agora, se colocar um asfalto lá, as pessoas ficam, botou asfalto, ajudou a minha vida. Então, nós temos que pensar curto, médio e longo prazo. A questão do regime fechado. Quem tem pena até acima de 8 anos, via de regra, vai para o regime fechado inicialmente. No sistema de progressão, tu vai, através do artigo 112 da LEP, que é bom comportamento carcerário atestado pelo diretor da instituição prisional, que hoje usa também aqui no Rio Grande do Sul um decreto da governadora Ieda, na época, para analisar através de uma comissão se essa pessoa realmente merece isso. Não é só a questão objetiva de 1/6, 2/5 ou 3/5 na questão do crimes hediondos. Agora, o problema é que, assim, a gente pode até discutir a questão de aumentar a fração. O problema é que vamos colocar aonde essa pessoa? Porque as cadeias não estão superlotadas, mas só para um raciocínio bem básico. Você que na sua casa tem uma casa com 80 metros quadrados, se começar a colocar várias pessoas, o seu sanitário, a sua rede hidráulica vai suportar a quantidade excessiva de pessoas usando todo dia? Então precisamos criar cadeias menores e selecionar melhor, cuidar melhor de quem está na cadeia. Evitar que qualquer delito, às vezes uma pessoa furtou um salame, está no central. Sim. Entendeu? Quando tinha que ter pessoas que cometeram homicídio, ou crimes como estupro, que é um crime gravíssimo, que merece a reprimenda penal. Bom, então pelo que eu entendi, só para a gente fechar a nossa conversa, aqui eu vou pescar um pedaço do raciocínio de cada um. Aquele que, por exemplo, não quer um presídio no seu município, mais cedo ou mais tarde vai ter que conviver com o mesmo bandido, só que solto. Sim, sem dúvida. Nós produzimos delinquência na cidade, todo mundo tem. Sim, pois é isso que eu estou pensando. Aqueles roubos a bancos que acontecem em cidades pequenas do interior, que a gente fica pensando. Eles nasceram em algum lugar. É claro que existe essa má vontade dos municípios ou das comunidades em receber estabelecimentos prisionais ou de internação de adolescentes. Mas, paralelamente a isso, nós temos também grupos de pressão, né, que são grupos militantes, ONGs, que são ideologicamente contrárias à pena de prisão e querem que as prisões acabem. E com isso eles fazem uma coisa chamada Agenda Nacional pelo Desencarceramento, e uma das exigências da Agenda do Desencarceramento é a proibição de investimento em novas unidades prisionais e de internação de adolescentes. Então essas pessoas acabam agindo junto a parlamentares, junto a governos, junto a municípios, como se fosse o próprio povo. E muitas vezes o povo não está pressionando. Agora, existe militância financiada inclusive por entidades internacionais que querem acabar com a pena de prisão por ideologia. Bom, isso acaba sendo um fator que inibe qualquer político, qualquer administrador, qualquer pessoa que tenha intenção de construir novas vagas prisionais, porque é enfrentar uma militância política organizada. Bom, então acho que está chegando a hora, então, da gente chegar num consenso de que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Né? Talvez desencarcerar não seja a solução, mas encarcerar de qualquer jeito também não é. Né? Então está na hora da gente começar a sentar e resolver esse problema sem puxar cada um para um lado. A gente conseguir uma convergência, porque isso já passou da hora, gente. É que, pelo menos, assim, eu não sou contra esses de prisões, mas um modelo que nós estamos aplicando na prática não funciona. Não está ajudando. Talvez a gente tenha que cuidar de outros modelos como justiça restaurativa, resolução de conflitos e deixar a cadeia, o isolamento, para aqueles que têm uma situação já de reincidência penal, de um crime mais grave, organização criminosa, porque assim, e dá para resolver isso. Só a audiência de custódia é uma questão que poderia ser melhor resolvida, para evitar que alguém vá para a cadeia e aí vire lá dentro um soldado do tráfico. Bom, a discussão é complexa, mas está na hora da gente chegar, pelo menos, olha, as discussões políticas elas podem ter divergência durante muito tempo. Agora, nesse momento, nesse assunto, a gente precisa achar uma convergência para resolver isso. Ninguém quer violência, chega de violência.
Por isso eu quero agradecer a presença do promotor de justiça do Ministério Público Estadual, Leonardo Jardim, doutor Leonardo Jardim, e também do mestre em Ciências Criminais, Saulo Marimon. Sejam sempre bem-vindos e que a gente possa junto achar uma convergência contra a violência.